Queda do Império, episódio 1. Escrito por Andréia Nascimento. Edição de texto, Alice Martins. Narração, Jéssica Rodrigues. A noite de verão estava quente. Tudo o que eles queriam era tomar uma cerveja gelada. No ambiente familiar, suas vozes cruzavam-se, alteradas. Ser jovem para uma herdeira do Império Basile era estar rodeado de amigos o tempo inteiro, mesmo sabendo que não podia confiar em cada um que aproximava-se. Como herdeira, aprendeu a ser diplomata, mas hoje estava em outro cenário. Estava acompanhada por pessoas em quem confiava de olhos fechados. No bar luxuoso, sua presença tinha marcação VIP, ainda mais quando de tempos em tempos alguém abordava a caçula para tirar uma foto. Os donos de estabelecimento agradeciam quando ela tornava seus pequenos empreendimentos em grandes pontos de encontro. Os cabelos ruivos soltos da mulher balançavam com o movimento da cabeça sendo jogada para trás em uma gargalhada. Nossa, Luísa, você precisa viajar mais. Eu não sou você, eu não sou uma herdeira Basile. Heitor, por favor, diga para a Luísa aceitar o meu convite. É apenas um convite. Deveria aceitar. Chiara está apenas sendo gentil. A mão de Heitor pousou gentilmente no joelho de Luísa, mas a mulher o repreendeu com os olhos castanhos e lábios comprimidos. Seus cabelos castanhos escuros, cacheados, caíam por seu rosto. Ela os colocou para trás da orelha. Diante da expressão da amiga, Heitor recuou a mão e desviou o olhar até Chiara, que estava compenetrada na tela acesa de seu celular. Chiara ergueu a cabeça diante do silêncio e encarou Heitor com os olhos verdes emoldurados em uma maquiagem terrivelmente perfeita. O que você disse? A mão de Chiara pousou sobre o ombro de Heitor e os olhos do homem desceram até o gesto. Ele aguardou a noite inteira para que Chiara notasse sua presença. Não apenas seu corpo ali sentado em sua frente, mas sua imagem suplicando por atenção. Heitor sentia-se patético em relação a esse sentimento. Não era novo, mas dominava sua vida em vários aspectos. Olhar para Chiara causava-lhe inúmeros sentimentos, emoções que ele nunca sentiu com nenhuma outra mulher. Ele tentou, enquanto estiveram separados. Ele tentou livrar-se daquele sentimento, porém parecia impossível. A cada passo que deu em direção oposta a esse relacionamento, apenas o amaldiçoou mais. Ele sabia que amava Chiara. Ele tinha certeza que em cada célula do corpo havia um pequeno espaço ocupado por ela, mesmo que ele não desejasse amá-la tanto assim. Eu disse que está sendo gentil. É só um presente, não é nada demais. Só quero um pouco de companhia. Será maravilhoso, nós duas na beira da piscina, bebendo tudo que formos capazes de engolir, tomando sol, bronzeando essa pele pálida. Chiara arrastou o corpo para o lado de Heitor e apoiou o braço no ombro dele. Com a ponta dos dedos, roçou as unhas na barba espessa do rapaz. Ele abriu um sorriso com um toque íntimo, como se tivesse passado a noite esperando por isso. Ele tocou o botão da camisa social azul e discretamente o engoliu em seco. A aproximação da mulher ruiva ao seu lado o desconcertou. Não era apenas a sua forma física. Ele a admirava. Está bem, me convenceu. E você, Heitor, vai nos acompanhar? Eu não sei. Você acha que poderia tirar uns dias de folga para nos acompanhar? Estou com muitos processos. Meus clientes são daqueles que não abrem mão de querer atualizações minimalistas sobre seus casos. Em resumo, seus clientes estão querendo saber qual dia serão presos. Chiara afastou-se do corpo de Heitor e o homem desmanchou a expressão de satisfação. Eles estavam encarando-se como se não houvesse mais ninguém na mesa. Afirmaria que eles não estavam vendo mais ninguém no bar. Chiara sabia que amava Heitor, mais do que poderia um dia assumir. Mesmo sendo de realidades distintas, ainda poderia ver seu futuro com aquele homem que conheceu muitos anos atrás. Seu pai era o maior apoiador do relacionamento. Quando terminaram, ele foi o único a sentir falta do rapaz, comparando-o a toda a família. Claro que sua mãe e seus avós queriam alguém com mais peso em seu nome. Para eles, Heitor era um simples advogado, o que no mundo real era motivo de orgulho. Para sua família, era um pobre assalariado, mas ainda assim foi aquele homem que por muitos anos possuiu o coração da herdeira. Chiara ignorou Heitor e saiu do banco acolchoado direto para o banheiro. Luiz olhou para o amigo, que continuou encarando a mulher a afastar-se a passos largos.
A última rodada de bebidas continuou intacta diante da conversa do grupo. Heitor voltou a atenção para a mulher ao seu lado. Ela tinha uma expressão de empatia pelo momento. Todos sabiam que Chiara podia ser um pouco tempestiva, mas sempre culpavam seus avós pela educação ou falta dela. Um exemplo claro de falta de limites. A família Basile possuía muitos recursos, mas ambas herdeiras ainda mantinham os pés no chão em muitos momentos, menos nesse, porque Chiara carregava alguns acontecimentos dentro de si que ainda não sabia como lidar. A falta de comunicação a frustrava facilmente. Vá atrás dela, por favor. Não vou aceitar esses comportamentos de Chiara. Não é como se estivéssemos na universidade outra vez. É o meu trabalho. Nunca interferi um dia sequer no trabalho dela. Não é como se o seu trabalho fosse divertido. Além do mais, esperei que estivesse tentando ganhá-la de volta. Eu quero um relacionamento sim, mas não quer dizer que preciso ceder a todos os caprichos. Somos adultos com responsabilidades. Tenho 1 milhão de coisas para fazer. Apenas o final de semana. Heitor, é o que você quer. Para namorar Chiara, tem que adentrar o universo dela, aceitá-la como é. Você não pode pedir para que Chiara Basile não seja Chiara Basile. Seria como pedir a um leão para não ser um predador. Diante das palavras da amiga, Heitor olhou ao redor do bar lotado. Apesar da música ser alta, não incomodava os ouvidos. Ele sabia que Luísa estava certa. Chiara vinha com situações pré-impostas, como vida luxuosa, fama e o império que pertencia à sua família. Seus avós construíram a fortuna da família entre hotéis e resorts de luxo. Os Basiles são mais do que apenas ricos. Eles influenciam o estilo de vida da alta sociedade. Assim, para Chiara, que ficou famosa por compartilhar cliques perfeitos de suas viagens nacionais e internacionais, essa era uma realidade normal. Mas esses pequenos compartilhamentos diários a transformou em uma celebridade da internet. Heitor avistou a bela ruiva conversando alegremente com outro homem. Antes que Luísa pudesse expor seus pensamentos novamente, ele levantou-se em um rompante e seguiu em direção à jovem que tocava o peito do homem à sua frente. Podemos conversar? Heitor chamou a atenção da jovem, que o olhou inconformada com uma intromissão. Aguardou a resposta, mas ela apenas beijou o rosto do homem à sua frente e recuou 2 passos. Isso foi rude. Não foi minha intenção. Porém, não deveria ter saído daquela forma. Usando suas palavras, foi rude. Estou com a mente cheia. Sobre o que quer conversar? Pensei que poderia encontrá-la no final da semana. Adiantaria meu trabalho e nos encontraríamos depois. Eu amaria passar o final de semana com você. Com vocês, claro. Chiara abriu um sorriso extenso, o sorriso que Heitor estava esperando. Quando ele olhou para a mulher à sua frente, não acreditou que ela estava disposta a dividir a sua vida com ele. Um dia foram namorados, mas muitas coisas os afastaram, inclusive a diferença de idade na época, que agora não passava de um número. Chiara tinha muitos adjetivos atrelados a ela. Bonita, inteligente, uma boa amiga, mas paciente não era algo que pertencia à jovem de cabelos ruivos. E era exatamente por essa parte que Heitor ficava relutante. Chiara tinha um mundo a seus pés. Todos entregavam tudo como queria. Apesar dos sentimentos que cultivava pela moça, certas coisas o incomodavam profundamente, como analisar as realidades que ambos estavam inseridos. Seria perfeito. 2 dias é melhor que nada. Tenho alguns trabalhos para fazer essa semana. Terei que focar nisso por hora. Não quero que pense que o estou afastando. Heitor forçou um sorriso para a superfície e analisou um pouco o bar em volta. Havia muitos jovens, pessoas muito mais jovens que ele, que tinha apenas 27 anos, ao contrário de Chiara, que tinha 23. Oi, casal. A voz da primogênita dos Basile fez o suposto casal sobressaltar. Eles giraram em direção à mulher, que os analisava logo ali. Vicenza Basile estava logo atrás de Heitor, em sua elegante forma. Ao contrário da irmã mais nova, possuía cabelos castanho escuros e olhos castanho claros. Digamos que o DNA dos Basile era capaz de compor belezas estonteantes. Oi, Vi. Está aqui sozinha? Sim, na verdade, eu vi pelo Instagram da Chiara que vocês estavam aqui. Diga-se de passagem, não bote a localização em seus stories. Está esperando ser raptada por algum lunático que fica em sua DM pedindo foto do pé? Diante das palavras da primogênita dos Basile, Heitor levou sua atenção até a mulher ao seu lado, com uma expressão de horror estampada na cara. Poderíamos supor que o homem não fazia ideia que disputava sua atenção com milhares de pessoas, e ainda mais do modo mais esquisito possível. Isso é nojento! Isso é verdade?
Heitor intercalava o olhar entre as duas irmãs, na vã esperança que alguém respondesse, mas Kiara apenas olhou para o homem e suspirou. Aquele assunto não estava aberto a discussões. Era sua vida privada. Todos que se expõem na internet correm riscos. Que tal nós debatermos sobre esse fato entre 3 doses ou outra? E, aliás, quem você acha que são os maiores fãs da Kiara? Vicenza estava encarando Heitor diante de sua ingenuidade. O homem nunca parou para analisar quem eram as pessoas que seguiam sua amada virtualmente. Heitor era alheio àquele mundo. Sempre pediu para Kiara deixá-lo de fora. Nunca esteve confortável diante dos cliques. Aparecia uma vez ou outra em uma foto que duraria 24 horas. Nada permanente. Ele achava que aquele pedido, ser respeitado, era a mais pura prova de amor. Nunca sentiu a necessidade de estar exposto junto a Kiara por toda a internet. Mulheres? Sim, mulheres que gostam de peitos grandes e bunda sarada. Pelo amor de Deus, Heitor, as pessoas a seguem para ver os biquínis, não café da manhã low carb. Kiara estava paralisada diante das palavras agressivas da irmã, que não esperou resposta diante do silêncio do casal parado ao lado do balcão do bar e saiu. Isso não influencia em nada. Não imaginei que interferisse. Vamos voltar para a mesa? Hoje lembrei do nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro quando estávamos na faculdade. Senti falta de quando tudo era simples. Heitor desfez a pose tensa que encontrava-se e olhou para a mulher à sua frente com admiração. Ele também lembrava desse momento, quando tudo era mais simples. Ele ainda lembrava da primeira vez que acordaram juntos, como os cabelos dela reluziam como cobre, ela passeando por seu pequeno apartamento apenas com sua camiseta enorme. Se ele se esforçasse mais um pouco, também lembraria qual era o perfume que exalava. Quando tratava-se de Kiara, Heitor tinha uma memória infalível. Apesar do rompimento, ele nunca esqueceu sequer onde ficava cada pintinha de seu rosto. A paixão era algo que passava em anos, em alguns casos até meses, mas o amor, ele era profundo. Kiara preenchia o órgão oco com sua intensidade, fazia seu cérebro ser banhado por ocitocina. Ele sabia que era possível afogar-se naquele sentimento. Ele apenas enxergava a perfeição em sua forma humana. Eu não voltaria no tempo. Prefiro quem somos hoje. Eu sei que quando terminamos foi caótico, mas hoje temos mais maturidade para lidar com o nosso relacionamento. Quero dizer, quando chegarmos a ele. Acredita que podemos voltar a ser um casal? Sim, é o que eu quero. Espero que seja o que você quer. Mas não vamos apressar. No momento certo saberemos a hora de nos tornarmos oficial. Kiara aproximou-se do corpo do homem e jogou seus braços sobre seus ombros. Diante do sorriso relaxado, ela selou os lábios aos dele de forma suave. As mãos dele seguravam sua cintura e ela recuou. Heitor sabia melhor do que ninguém que Kiara era muito mais do que ele poderia conquistar. Eles eram de mundos diferentes, mas ela nunca o fez se sentir inferior. Nunca. Apesar dos momentos onde ela reagia de forma exagerada, Kiara era uma mulher simples, minimalista em todos os aspectos da vida. Então, ainda em silêncio, eles entrelaçaram os dedos e voltaram para a mesa. Vicenza e Luísa estavam conversando animadamente. Eles sentaram em silêncio absoluto. Então, o que aconteceu? Vazei. Do quê? Último encontro, Davi esqueceu a carteira em casa. Ela pagou por absolutamente tudo. Nada demais, não é como se você não tivesse dinheiro sobrando. Não é sobre o dinheiro, achei falta de educação. Ele era gato? Vicenza abriu uma foto no celular e mostrou para a irmã, que olhou para Heitor no mesmo momento. Ela não fazia ideia de com quem havia encontrado-se. Sério que você não quis pagar um encontro para ele? Por que o está defendendo? Ele não precisa do seu dinheiro. O que tá rolando? Ele joga futebol na Europa, não precisa do seu dinheiro. Como assim? Ele só disse que estava afastado do trabalho por causa de uma lesão. Imaginei, sei lá, lesão por esforço repetitivo. Uau, olha o tamanho da bunda dele. Vicenza tomou o celular da mão da amiga. Todos riram. Vicenza podia ser um pouco egocêntrica, mas não ter notado que Apollo era um jogador famoso a desconcertou. Seu rosto estava levemente corado. Provavelmente a temperatura do seu corpo subiu ao pensar em Apollo. Antes era apenas um cara, mas agora ele era um jogador famoso. Isso não mudaria muita coisa. Mas diferente de Kiara, Vicenza se preocupava com quem relacionava-se. Heitor era um ótimo partido na visão da mulher, mas não queria dizer que qualquer outro homem iria encaixar-se naqueles requisitos. Sabia que Martina vivia para criticar, inclusive a filha mais velha. Não sabia sobre isso, estou apenas cansada demais. Marcaram o segundo encontro? Não, quer dizer, ele pediu que enviasse uma mensagem quando estivesse disponível. Será que ele notou que não o reconheci? Diria que é uma coisa boa, assim ele não estava com interesse na fama ou dinheiro.
Ela é Vicenza Basili. Não precisa pensar nisso. Porém, também acho que ele adorou esse fato. Se fosse eu, iria amar tratamento diferenciado. Não é todo mundo que é escolhido para ser esnobado por Vicenza Basili. Antes que pudesse responder a amiga, o celular de Vicenza vibrou em sua mão. Havia uma mensagem de Apolo. Era simples. O próximo encontro é por minha conta. Qualquer lugar que você quiser. Ela abriu um sorriso relaxado. Vicenza nunca teve um relacionamento sério. Todos a consideravam um pouco difícil de lidar, mas a comparação entre as duas irmãs era inevitável. Vicenza era centrada, um pouco impiedosa, totalmente desapegada. Chiara era mimada, sonhadora e amorosa. Ele quer outro encontro. Nunca teve um segundo encontro? Raramente. Costuma intimidar as pessoas. Agora terá outro. Chiara resolveu falar mais sobre Apolo, mas apenas o superficial, o que sabia entre redes sociais e reportagens em jornais de esporte. O verdadeiro Apolo somente Vicenza seria capaz de conhecer. Sabemos que as fotos inanimadas ou vídeos de 30 segundos não transferem para o mundo quem realmente são. A noite foi encostando na madrugada quando o grupo de amigos começou a se despedir. Fora do ambiente abafado, os quatro se encaravam. Nos falamos amanhã, Heitor? Claro, vamos tomar café juntos. Na deli da sua rua. Estou desejando aqueles sonhos. Adeus, Loucar. Chiara mostrou a língua para a irmã e beijou o rosto de Heitor. Estavam indo devagar. Ambos concordavam que seria sem erros desta vez. Ele apenas acenou e foi em direção ao carro. As três mulheres entraram em um táxi. No meio do caminho, pararam no prédio de Vicenza. As duas amigas seguiram para o apartamento de Luísa. Elas haviam combinado que dormiriam juntas. Alegaram sentir falta dos dias que era tudo mais fácil. Nesse padrão, todos sentiam falta. O prédio de Luísa era simples. Tinha apenas 5 andares e nenhum elevador. A mulher morava no 3º andar. Ambas chegaram sem fôlego na porta do apartamento. Amiga, posso tomar um banho primeiro? Minha cabeça está doendo. Tome o medicamento antes. Está em cima da geladeira. Chiara fez o que a amiga sugeriu e logo entrou no chuveiro. Estava cansada, tudo o que queria era dormir e descansar. Depois vestiu o roupão que deixava na casa da amiga e saiu do banheiro. Costumava dormir sem nenhuma peça de roupa. A intimidade que compartilhava com a amiga dava-lhe a liberdade de dormir como queria. Luísa entrou logo em seguida no banho, enquanto Chiara procurava algo para comer. Apenas encontrou pão, queijo e fatias de peito de peru. Decidiu fazer um sanduíche para aplacar a agonia que formou-se em seu estômago por causa do álcool. Luísa passou direto para a cama. Chiara entendeu que o cansaço da amiga estava maior, ou melhor, o embriagamento das duas era preocupante. Não costumavam beber tanto, mas ainda assim exageraram naquela noite. Chiara foi em direção ao quarto e encontrou a amiga com os lábios retorcidos para algo na tela do seu celular. Não questionou o que era, mas Luísa estava com os olhos úmidos e isso a preocupou. Aconteceu algo, Lu? Só um babaca sendo babaca. Vamos dormir, estou bêbada demais. Chiara concordou, apagou a luz do interruptor e usou a lanterna do celular como guia para a cama. Antes de deitar, ela retirou o roupão, ficando nua. Sempre brincava que roupas para dormir queimavam sua pele. Deitou ao lado de Luísa. Ainda podia ouvir a amiga suspirar, mas não questionou. Existiam muitos âmbitos da vida de Luísa que ela gostava de ocultar. Chiara respeitava. Talvez a amiga tivesse vergonha demais. Chiara acabou cedendo ao sono embriagado e fechou os olhos. Chiara foi desperta pela claridade que entrava no quarto pela janela de vidro sem cortinas. Sua cabeça continuava latejando. Procurou pela amiga no cômodo, mas estava sozinha. Luísa sempre acordava mais tarde que Chiara, porém dessa vez havia surpreendido a amiga, caindo para fora da cama. Chiara esticou os braços na direção ao teto. Resolveu sair logo do quarto, mas antes vestiu a sua roupa por completo. Em breve iria tomar café com Heitor. Estava decidida a fazer as coisas darem certo. Heitor era inseguro em relação a Chiara, mas ela também compreendia que era por sua realidade desentoar muito da dele. Não era fácil namorar alguém famoso ou com muito mais dinheiro. Ela sabia que Heitor era a calmaria para sua tempestade. Eles equilibravam-se. Lu, tinha formiga na cama? A sala estava vazia. Chiara estranhou de cara. Não era algo que a amiga costumava fazer. Caminhou mais alguns passos, não encontrando absolutamente nada. Então foi em direção ao pequeno balcão que dividia a cozinha e a sala. Era um apartamento pequeno. A sala e a cozinha eram divididas apenas por um balcão minúsculo. Seus dedos dos pés tocaram um líquido viscoso. Seus olhos foram em busca imediatamente. A imagem à sua frente
causou um choque. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ela ajoelhou-se, pegou a faca ao lado e jogou-o para longe do corpo. Suas mãos puxaram a amiga para o colo. Ela procurou pela respiração, encostando a orelha no nariz da outra mulher. Não, por favor, acorde, acorde, acorde! Luísa, não faça isso, por favor, por favor! Ela balançou os ombros da amiga, mas nada aconteceu. A rigidez começou a tomar conta do corpo sem vida. Kiara permitiu que o corpo voltasse para onde estava e sentou no chão, levando as mãos sujas de sangue aos cabelos. Seu coração estava doendo, era demais aquela imagem. Os lábios de Luísa estavam brancos, seu corpo parecia menor agora. Seu corpo estava coberto por sangue, havia marcas de facadas por toda a extensão abdominal. As mãos de Kiara tremiam. Ela queria levantar a blusa do pijama, mas estava apavorada. Não conseguiria lidar com a memória do corpo da melhor amiga, completamente danificado por uma lâmina enfiada diversas vezes. A dor que Luísa sentiu ao ser golpeada tantas vezes. A fragilidade do seu corpo magro. Quem era o monstro que teve a coragem de fazer tal perversidade com aquela mulher? Luísa havia sido assassinada na própria cozinha. O choro estava entalado, não sabia o que fazer. Estava sentada sobre as pernas como uma criança indefesa. A letargia tomou conta do corpo de Kiara, que nunca havia presenciado uma tragédia na vida. Lembrou que teria que ligar para alguém. Com as mãos ainda sujas de sangue, ela passou no vestido que ainda era da noite anterior. Caminhou de volta para o quarto, deixando o rastro de sangue. Seus olhos encontraram outros rastros para dentro do quarto. Seu coração parou. Ele havia estado no quarto. O pensamento explodiu no seu peito. Ela poderia ter sido vítima, mas por algum motivo ele a havia poupado. Buscou o celular em cima da cama e, com as mãos trêmulas, ela fez a ligação. Ela morreu! Quem morreu? Luísa! Mataram a Luísa! Mãos para cima! Kiara petrificou diante do comando e virou lentamente. Ian estava encarando a mulher completamente suja de sangue. Kiara analisou o homem fardado, com a Glock empunhada, e olhou para o distintivo preso no seu cinto. Não fui eu que matei sua irmã. Eu sabia que você ia destruir a vida dela. Só não esperei que fosse matá-la. Seu namorado não vai salvá-la. Ao longe as sirenes ressoavam. Kiara não sabia quanto tempo realmente passou entre tocar o corpo da amiga e fazer a ligação. Mas Ian estava ali. Ele sempre passava para ver Luísa, sempre tomavam café da manhã juntos. Nesse momento, sua posição implicava culpa. Ian era o investigador da Polícia Civil. A última pessoa que deveria tê-la visto naquela posição, coberta de sangue, ainda fresco. Como explicar para aquele homem de olhar feroz, coração partido e um distintivo que não havia matado sua irmã? Ela estava na pior posição do mundo. Estava na cena do crime. Kiara apenas ergueu as mãos ao ar. O homem foi em sua direção. E a forma como segurou seus pulsos para colocar o par de algemas descrevia exatamente o que ele estava sentindo. Kiara foi presa em flagrante. Ele provavelmente iria lutar com tudo que fosse possível para mantê-la na cadeia. Ela havia conquistado o inimigo, pior inimigo, todo o departamento de segurança pública.